Olá, Shalom, graça e paz. Hoje nós iremos falar a respeito do terceiro livro do Antigo Testamento, o terceiro livro da Torá, o livro de Levítico. Eu sei que muitas pessoas olham para esse livro e às vezes não entendem por que há um livro no Antigo Testamento com tantos detalhes a respeito do que deveria ser o culto, a respeito do que deveria ser a oferta a Deus. Mas é justamente isso. Nós precisamos entender que para Deus não interessa se nós fazemos o que é certo. Deus se importa se nós estamos fazendo o que é certo da maneira certa. Então, fazer o certo do jeito errado, para Deus, é fazer errado. Por isso, Deus foi tão específico nas suas ordens, nas suas direções, em relação ao culto que seria prestado. Nós precisamos entender um outro ponto importante do texto levítico, que é o fato de que todo o livro de Levítico aponta para um sacrifício futuro e para um culto futuro, representado ali por cada figura, por cada tipo, por cada símbolo do livro. Tudo aquilo aponta para um sacrifício perfeito que viria no futuro através de Jesus Cristo. Então nós precisamos ler o texto com esse entendimento. E aí algumas coisas importantes que nós precisamos aprender desse texto. Primeiro, como está no nosso material, esse livro também foi escrito por Moisés. Segundo, o objetivo ou um dos objetivos desse livro é estabelecer o ministério levítico. O que isso significa? Ou o que significava? Porque não existe mais um ministério levítico hoje. Como eu disse lá na introdução do nosso curso, quem diz que é levita hoje não entendeu nada da Bíblia. Não entendeu nada do que leu no Antigo Testamento. Não existem levitas hoje. Eu sei que o pessoal do louvor vai ficar meio chateado porque eles gostam de ser chamados de levitas, mas isso é uma bobagem. Tá? Isso não existe. Na igreja não existem levitas. Os levitas eram os descendentes de Levi, uma das tribos de Israel, um dos 12 filhos de Jacó, o patriarca. Então, Levi é um dos 12 patriarcas. Essa tribo não recebeu herança. Quando essa tribo entrou na Terra Prometida, ela não recebeu herança, ela não recebeu lugar para plantar, ela não recebeu lugar para criar gado, para criar ovelhas. Não. A herança dessa tribo foi prestar serviço ao Senhor, cuidar do templo. Então, a tribo de Levi é uma tribo de sacerdotes. Quando nós lemos, por exemplo, o texto de Lucas, nós percebemos lá no comecinho, no capítulo 1, falando a respeito de Zacarias, o marido de Isabel, prima de Maria. Zacarias era um levita, que naquele dia, quando o anjo aparece para ele, estava oferecendo o seu serviço ao Senhor no templo. Então, havia ali um rodízio, porque eram muitos sacerdotes, eram muitos levitas, e aquele sacrifício naquele dia era o encargo de Zacarias. E o anjo aparece para ele e diz que ele terá um filho. E vocês sabem, pelo texto de Lucas, que ele duvidou, e porque duvidou, ficou mudo até o dia em que o seu filho, João, o Batista, nasceu. Esse texto de Levítico ele precisa ser lido e interpretado debaixo desse entendimento. Então, foi um texto escrito para orientar o serviço ao Senhor. E alcançou quem? Uma das 12 tribos de Israel. O nome Levítico vem da palavra Levítico, do grego, que significa literalmente acerca dos levitas, ou a respeito dos levitas. Mas no hebraico, esse livro ele tem outro nome e tem outro significado. Ao invés de falar acerca dos levitas e de se chamar Levítico, no hebraico a palavra usada, ou as palavras usadas, é Vaikra, que nós podemos entender que é acerca do serviço ao Senhor, acerca do serviço no templo. A preocupação desse livro, quando nós lemos esse livro, debaixo desse entendimento que eu estou explicando, a preocupação principal desse livro é a justiça social. Levítico
mostra como que nós devemos oferecer um culto ao Senhor, mas por trás deste culto ao Senhor, ele nos mostra, ele nos revela como nós devemos ter antes de oferecermos o culto ao Senhor, resolvido os nossos problemas sociais. Então existem vários textos no livro de Levítico que nos mostram essa preocupação com a justiça social. Importante a gente entender, por exemplo, eu fiz aqui uma anotação, no texto de Levítico nós temos por 23 vezes a palavra óleo, 23 vezes. É interessante a gente olhar isso, não é? Por quê? Porque criou-se na igreja moderna, especialmente na igreja neopentecostal, a ideia de que a unção com óleo tem um certo poder milagroso. E muitas pessoas entendem que o poder está no óleo, quando a referência que nós temos a orar e ungir com óleo no Novo Testamento diz que nós devemos orar com óleo e a oração é que curará o enfermo, não o óleo. Então não há um poder no óleo, mas infelizmente alguns, por desconhecimento ou por má fé, né, acabam usando desse texto ou desses textos de Levítico para falar que o óleo tem poder. Então eles vendem óleo, né, eles ungem o óleo, o que é um absurdo, não é? Porque imagine, a palavra ungir já vem da palavra óleo, então unge o óleo. Unge o óleo para que o óleo tenha poder. Não. Se você precisar orar com alguém e ungir alguém e você não tiver aí um óleo de bálsamo, sei lá, de mirra, de qualquer outro óleo, pegue o óleo de cozinha, o óleo de soja, o de girassol que você está usando e unja a pessoa e ore com ela. O efeito está na oração e na fé. Quando você impõe ali as suas mãos e ora com o óleo, o que você está dizendo é: eu creio que há nessa oração, no nome de Jesus Cristo, poder para te curar. O óleo é uma figura. Essa figura que está no livro de Levítico é a figura da unção do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Então, quando você está ungindo alguém com óleo, o que você está dizendo é: eu estou orando debaixo da unção do Espírito Santo. Quem vai curar? O Espírito Santo. Quem vai curar? É o poder de Deus, não é o óleo, não é o poder do óleo. Não é? Então, uma das coisas que a gente precisa entender, e uma das coisas que eu coloquei aqui como um detalhe importante do livro, como eu disse lá na nossa introdução, eu vou sempre aqui, eu não vou ficar aqui amassando barro em coisas que todos vocês já sabem. Eu vou falar de coisas específicas e coisas importantes que a gente precisa entender para crescer e para poder oferecermos um culto agradável ao Senhor e o nosso papel diante do mundo, diante da sociedade, como pessoas que creem em Cristo. Esse é o nosso objetivo aqui, né? Não é de formar teólogos, né? Eu não tenho essa pretensão, mas também não é de deixar que você continue servindo a Deus debaixo de uma palavra de ignorância, porque isso só afasta as pessoas de Deus e faz com que a gente tenha fé em coisas, e fé em coisas é idolatria, né? E a Bíblia nos diz que Deus abomina a idolatria. Então, uma das coisas que eu quero te dizer, nós temos aqui uma referência clara à unção do Espírito Santo. Pela primeira vez na lei, nós vamos ter textos claros em relação a essa unção. Você não tem isso em Gênesis, você não tem isso em Êxodo, mas em Levítico isso é claro. Por que isso é claro em Levítico? Porque no Antigo Testamento, o Espírito Santo não estava presente o tempo todo. Ele vinha, usava uma pessoa, tinha ali um certo objetivo, um certo propósito, e depois esse Espírito voltava para a presença de Deus. Como ele é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo não permanecia sobre aquela pessoa. Um fato que hoje acontece. Quando você crê em Jesus, você é selado com o Espírito Santo e ele não te abandona, ele permanece com você. Então agora, nesse momento que eu estou falando com você, o Espírito Santo está em mim, está falando através de mim. Nós precisamos crer, nós precisamos entender isso, porque é isso que vai nos capacitar, é isso que vai nos fortalecer. O Espírito Santo é o Simão de Cirene, que se levanta para ajudar a Jesus a carregar a cruz. Ele é o que hoje nos ajuda a carregar a nossa cruz nesse mundo. Ele é o nosso ajudador, ele é o nosso consolador. Por isso que a Bíblia nos fala a respeito dele em João 14 como um consolador.
aquele que vem para nos ajudar, o Paráclitos que vem para nos ajudar. Então, quando eu olho para Levítico, eu preciso entender isso. Os sacerdotes agiam, mas eles agiam debaixo da unção do Espírito Santo. Por isso o óleo está presente em tantos textos. Por isso nós vamos ver Moisés falando para alguns, não saiam da tenda, porque vocês estão com o óleo da unção. Por quê? Aqueles homens tinham sido ungidos, o Espírito de Deus estava sobre eles, e Moisés está falando, não saiam daqui, porque não é a hora desse Espírito sair do templo e andar no meio das pessoas. Vai chegar o dia, mas ainda não é esse dia. Importante a gente entender isso. Moisés tinha esse discernimento. Ele sabia que o ministério do Espírito Santo seria depois do sacrifício de Jesus. Não é? Outro aspecto importante para nós entendermos, que eu também destaquei, o livro está baseado no amor. A mensagem do livro é o amor, mas é um amor que nos leva para justiça, e aqui justiça social. Um dos textos mais emblemáticos desse aspecto, eu destaquei aqui, Levítico, capítulo 19, versículos 9 e 10. O que esses dois versículos nos dizem? Aqui está falando a respeito da colheita. E o texto é muito claro, ele diz, quando você for colher, não colha o que está na extremidade da sua plantação, na extremidade da sua lavoura, deixe lá, para que aquele que passar, para que o estrangeiro, para que o órfão, para que a viúva, quando ele passar por ali, ele possa pegar essas espigas e se alimentar. Quando você passar uma vez e colher e cair alguma coisa, também não busque, deixe lá. Por quê? Porque os pobres que não têm o que comer, eles vão andar pela lavoura e vão ver aquilo que está no chão, vão pegar e vão comer aquilo. Não são espigas que foram abandonadas porque não prestam, não, são espigas que foram deixadas para que os pobres, para que as viúvas, para que os órfãos usassem aquilo e se alimentassem daquilo. Há uma preocupação com essas pessoas. Então, o problema da fome no mundo nunca foi, como eu ouvi há alguns dias alguém dizer, nunca foi um ato ou uma despreocupação ou uma prova da inexistência de Deus. Não. O problema da fome no mundo está ligado exclusivamente à nossa ou ao nosso egoísmo, à nossa exclusiva culpa. Se nós obedecêssemos o que Deus nos diz, nós não teríamos fome. Por isso, em Deuteronômio 15, a Bíblia vai falar a esse respeito. Se nós obedecêssemos esse texto, nós não teríamos fome. Por quê? Porque o texto está dizendo, não pegue o excedente e use para guardar. É isso que o capitalismo faz. Produza excedente e guarde o excedente, porque o lucro é seu, você tem direito de usufruir desse lucro. E o texto está dizendo, tudo bem, tenha lucro, tenha excedente, não tem problema ter lucro e ter excedente, mas use o lucro e o excedente para abençoar outras vidas. E não para acumular, e não para guardar, e não para encher o seu celeiro. Então há no livro de Levítico, como há no livro de Abacuque, que nós vamos ver lá na frente, né, uma grande preocupação com a justiça social. Eu quero então chamar a sua atenção para isso. Leia o livro de Levítico com esse entendimento. Deus está preocupado em que toda a nação, não só a igreja, toda a nação se preocupe com o pobre, com a viúva, com o órfão, com o necessitado. Amém? Esse livro, ele tem como tema ainda a santidade. Agora, a santidade aqui é uma santidade voltada para o serviço a Deus, não apenas uma santidade social. O texto está dizendo que o levita não pode se apresentar diante de Deus se ele estiver em pecado. Ele tem que ser santo. O serviço ao Senhor tem que ser ofertado por quem está em santidade. Há uma figura interessante aqui. O candelabro tinha ali 7 lâmpadas. Essas 7 lâmpadas eram alimentadas com óleo. Mas você deve saber que quando você coloca óleo num tubo e coloca fogo num pavio, né? Aqui no estado de Goiás a gente tinha muito isso com a lamparina, você sabe que aquilo vai produzir uma certa borra e que aquela borra pode ir acumulando dentro daquele tubo. E aí o que acontece? Essa borra entope aquele tubo e quando aquele tubo entope, a lâmpada apaga.
O que Deus está mostrando para nós através desse texto é a lâmpada, a unção do Espírito Santo vai sempre brilhar. Deus vai sempre iluminar o seu caminho, Deus vai sempre indicar a direção que você deve andar, mas você precisa ter o óleo dentro de você. Se as sujeiras do mundo entrarem na sua vida, com o tempo essas sujeiras vão te entupir, com o tempo essas sujeiras vão impedir que o óleo apareça, e quando isso acontecer, a sua lâmpada vai apagar, a unção vai embora. Então, para que haja luz de Deus na sua vida, para que você seja luz nesse mundo, você precisa ter óleo, você precisa ter a unção do Espírito Santo. E para que essa unção do Espírito Santo flua através de você gerando luz, não pode ter sujeira. Por isso, lá no texto, nós vamos perceber que existe uma varinha chamada espevitadeira, que era usada para desentupir, para limpar esses canos. Ali é uma figura clara da palavra de Deus. Quem te limpa? A palavra de Deus. Jesus disse isso. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado lá no Evangelho segundo João. Então permita que essa palavra limpe a sua vida, para que a cada dia você seja mais e mais cheio com o Espírito Santo e para que a luz do Senhor brilhe através de você. Amém? Concluindo a nossa aula, nós vamos falar agora sobre o livro de Números. Números é o quarto livro da lei, quarto livro do Antigo Testamento. Esse livro, no grego, a palavra, o título do livro no grego é a palavra aritmoi, de onde vem a nossa palavra aritmética, que literalmente significa contagem ou e contou. Então, é o livro que significa para nós a contagem do povo de Israel. Mas, quando nós vamos de novo o título original, o título em hebraico, o título original do livro em hebraico é Bamidbar, que literalmente significa no deserto. Então, como nós vimos há pouco, quando nós olhamos para Levítico, no grego, a palavra Levítico, que significa acerca dos levitas, não tem nada a ver com o texto original no hebraico, com o título original no hebraico, que pode ser traduzido como e chamou ou e capacitou, porque está ligado ao sacerdócio. Agora aqui em Números nós temos no deserto, Bamidbar. Esse é o texto original, é o título original do nosso livro de Números, que em grego é de verdade aritmética. Bom, todo esse texto ele vai acontecer próximo a Moabe, o terceiro monte, significando o terceiro ciclo da história de Israel. Então nós temos Gênesis, nós temos Êxodo, nós temos Levítico e agora nós temos Números, o quarto livro, terceiro ciclo da história. Nós, por exemplo, Gênesis está ali perto do Sinai, do Monte do Sinai, onde tem um deserto ali do lado, mas é o Monte do Sinai. Ali nós temos um ciclo, que é o ciclo que mostra Deus se revelando ao seu povo através primeiro da sua soberania, depois através dos sinais e ainda através da lei. Agora nós vamos ver também sinais, mas Deus vai revelar ao seu povo no deserto, mostrando para aquele povo no deserto que Ele é Deus, independente da situação, independente do lugar em que o povo se encontre, Ele é Deus e Ele está no controle. Uma coisa importante é porque nós percebemos aqui uma referência clara ao Deus que é pedagogo. Eu sempre tenho dito isso, Deus é pedagogo. Deus deseja ensinar o tempo todo. Deus, em todas as suas atitudes, quer nos revelar algo, quer nos mostrar um ensino, quer fazer com que a gente entenda que há ali um princípio, há ali algo que Deus tentou nos ensinar talvez em outras épocas, de outras formas, e nós não conseguimos entender. E Ele agora está nos ensinando daquela forma. Então é preciso que a gente olhe para o texto com esse entendimento. Deus deseja ensinar o povo. E qual é aqui o plano de aula de Deus, Qual é o objetivo de Deus a ser alcançado? Como nós falamos aqui, se é no deserto, Deus está ensinando o povo, no meio da dificuldade, a ter coragem para alcançar a terra prometida. Deus deseja encorajar e Deus deseja preparar o povo
para a terra prometida. A pedagogia de Deus, então, aqui é evidente. É evidente. Tanto que nós vamos perceber que nesse texto há uma espécie de encerramento. O texto de Deuteronômio, que nós vamos ver na nossa próxima aula, já representa os discursos de Moisés a respeito da lei. Aqui não, Deus está, de uma certa forma, Deus está encerrando esse período. Por quê? Porque Deus já ensinou para o povo o que o povo precisava saber. Esse texto ele foi escrito por volta do ano 1406 a.C. E aqui ele nos mostra 3 aspectos importantes. Primeiro aspecto, o livro mostra a misericórdia e o cuidado de Deus com o povo escolhido. Mesmo no deserto, Deus não permitiu que o povo passasse fome, Deus não permitiu que o povo tivesse sede, Deus não permitiu que o povo fosse afligido pelo sol durante o dia, pelo calor intenso do deserto durante o dia, e Deus não permitiu que o povo fosse assolado pelo frio durante a noite. Observe que aqui há 2 figuras importantíssimas. Durante o dia, quando o sol causticante castigava o povo no deserto, a nuvem de Deus estava sobre o povo. Você para pensar o tamanho dessa nuvem. Tinha ali cerca de 2.700.000 pessoas e a nuvem cobria esse povo. Era uma nuvem gigantesca que impedia que o sol, que o calor do sol incidisse diretamente naquele povo. Então Deus cobria esse povo. Essa figura nos mostra que o poder de Deus é tão grande que ele é capaz de proteger todos quantos busquem a sua proteção. Nesse tempo que nós estamos vivendo, isso é algo precioso. Você e eu precisamos entender que Deus é suficientemente grande para cobrir todo mundo e proteger todos aqueles que buscarem a sua proteção. Segundo, à noite, ao invés de uma nuvem, porque não fazia muito sentido uma nuvem à noite, Deus se revela como uma grande coluna de fogo. Por quê? Porque a areia tem um calor específico muito pequeno. Então ela aquece muito rápido, mas ela esfria muito rápido. Então à noite as temperaturas no deserto chegam a valores negativos. E para que o povo não morresse de frio, uma hipotermia ali, Deus se manifestava como uma coluna de fogo. O que a Bíblia está querendo nos ensinar? Que mesmo quando as trevas parecem nos cercar, parecem nos envolver, parecem fazer com que a nossa alma esteja gelada, esteja perdendo toda a nossa energia, porque é isso que acontece quando o seu corpo esfria, você está perdendo energia para o meio, quando toda a sua energia está sendo perdida, quando as trevas estão te cercando, quando o diabo está ali te cercando, Deus se revela numa coluna de fogo dizendo: a sua força não vem de você, a sua energia não vem de você, a sua força vem de mim, a sua energia vem de mim, eu estou aqui, ainda que as trevas estejam te cercando, a minha coluna de luz, de fogo está aqui para te orientar e para dizer: confie na minha força, confie no meu poder, as trevas vão passar, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Por quê? Porque eu sou a coluna que te sustenta, eu sou o fogo que te aquece, eu sou a energia da sua vida. O dia que essa coluna acaba, essa energia acaba. Mas enquanto essa coluna existir, nós teremos energia. Deus está revelando para mim, revelando para você que Ele é um Deus presente, como o profeta Isaías nos declara lá no capítulo 40 do seu livro. Segundo lugar, nós vemos que o Deus que fala com o povo no deserto, o Deus que se revela ao povo no deserto, é também o Deus que é soberano e que conduz a história de acordo com a sua própria vontade. Deus não está interessado nas coisas que o povo pensa que ele vai fazer, mas Deus está completamente compromissado com aquilo que ele decidiu fazer. Por isso, nós vamos perceber que ao longo da história, Deus irá destruir nações para que o povo entre na posse da terra. Esse era o melhor caminho? Para o povo? Provavelmente não. Tanto que nós vamos ver que muitas vezes o povo não destruiu todos. O povo pegou despojo de guerra. O povo se contaminou com aquelas nações que Deus mandou matar. Mas Deus não tem compromisso com isso. Por isso Deus vai punir. Deus vai punir os pecados ocultos. Deus vai punir o povo. Vai usar a própria nação que não foi destruída para punir o povo.
Porque Deus é o Senhor da história, e a história anda segundo o propósito de Deus e não segundo o meu ou o seu propósito. Em terceiro lugar, o livro revela que o Deus que conduz é também o Deus que exige a nossa obediência. Se nós queremos então receber algo de Deus, das promessas de Deus, nós precisamos entender: Deus exige a nossa obediência. Por isso, nós vamos ver no texto de Samuel, muito claro, um versículo que é conhecido por todos, quando o profeta diz: obediência eu quero e não sacrifícios. Deus não exige sacrifícios para agradá-lo, Deus exige obediência. Obediência. Porque se você não obedece, Ele não é seu Senhor. Porque quando nós entendemos que nós temos um Senhor, nós obedecemos a esse Senhor. E esse é o terceiro objetivo desse livro, o terceiro objetivo do livro de Números. O povo que saiu do Egito morreu no deserto. Morreu no deserto porque não obedeceu. Morreu no deserto porque não creu na direção que Deus havia dado. Deus disse: caminhe, ande, conquiste a terra. E aquele povo não obedeceu. Por quê? Porque olhou para os habitantes da terra e pensou: eles são gigantes e nós somos gafanhotos. Acharam que estariam caminhando para a sua destruição se continuassem. Mas Deus estava dizendo: vocês só acham isso porque vocês estão olhando para a força de vocês e achando que vocês vão entrar na terra prometida pela força de vocês. Mas não. Se eles são gigantes, olhem para mim. Enxerguem o meu tamanho. Eu sou um gigante muito maior do que eles. Foi o que Davi fez quando olhou para Golias. Mas aquele povo, infelizmente, não conseguiu fazer isso. E como Deus exige obediência, aquele povo foi destruído. E quando aquele povo entendeu isso, entendeu que Deus era maior do que os gigantes e quis entrar na terra, Deus disse: não entre, vocês vão morrer. Eles de novo desobedeceram e milhares morreram. O texto então revela um Deus que é soberano e que exige obediência. Lembre disso. Todas as vezes que você estiver lendo o texto de Números, se lembre disso. O texto revela um Deus que deseja ensinar, um texto que mostra a misericórdia de Deus, a soberania de Deus e um Deus que exige obediência. Por quê? Porque se assim não fosse, Ele não seria Deus, Ele não seria Senhor. Então eu não preciso questionar por quê, mas eu posso perguntar para quê, porque aí o propósito de Deus se cumpre. E nós vamos ver aqui outras figuras interessantes. Por exemplo, no deserto o povo foi alimentado por um pão que todos os dias estava ali, que descia do céu, uma figura clara a Jesus. Clara, o maná é uma figura de Jesus. Por isso nós vamos ver, né, por isso Jesus vai dizer para nós lá na última ceia, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Por quê? Porque aquele pão era para matar a fome natural. Mas Jesus é o pão que pode matar a fome do nosso espírito. Jesus é o pão vivo que desceu. Observe, ele não caiu, ele desceu do céu. Né? Quem caiu do céu foi o diabo. Jesus desceu do céu e aquele que comer desse pão, Jesus Cristo, jamais terá fome. Então aqui há uma figura, uma representação clara, né? Há um tipo de Jesus no maná. O maná tinha que ser colhido todos os dias e tinha que comer aquele, com exceção da sexta-feira, que você colhia o da sexta e do sábado, mas nos outros dias você tinha que colher só o do dia. Se você colhesse para guardar, ele iria apodrecer, ele ia encher de bicho, você não conseguia comer no outro dia. Por quê? Porque não adianta você manter uma vida cristã alicerçada numa experiência que você teve há 10 anos. A sua experiência com Cristo tem que ser diária. Todos os dias você precisa buscar o Senhor. Todos os dias o seu coração tem que ser cheio da presença de Deus. Amém? Que você possa ler o nosso material, ler o texto de Números, ler o texto levítico, entender essas figuras que estão lá e deixar que o Espírito Santo fale o seu coração. Eu tenho certeza absoluta, o seu entendimento será transformado e a sua vida será, cada dia, um pouco mais próxima do Senhor. Deus te abençoe.